Lucas capítulo 14, verso 15. Hoje eu quero ministrar a palavra de Deus, conforme aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu tenho certeza de que Deus vai falar com você como falou comigo, amém? Vocês estão enxergando? Está claro para todo mundo? O Emanuel quer pregar já percebeu, né, David? Você é pregador, hein? Esse aí já está falando língua estranha, né? Eu não estou entendendo nada, mas eu sei que está falando uma língua ali, né? A minha irmã Mainã entende tudinho. Leia comigo no 3 e... Olha... Não, volta, deixa aí, desculpa. Né? Olha só. Eu vou ler até o disse-lhe, e aí vocês repetem bem forte, ok? E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: O que é bem-aventurado? É feliz, né? Feliz, bem-sucedido, né? Isso é ser bem-aventurado. Então, vão repetir comigo agora, eu vou ajudar vocês no coro, amém? 1, 2, 3. Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Fala pro colega aí, pra colega, pro irmão, vamos comer pão no reino de Deus? Vamos comer um pão no reino de Deus, né? Só que no reino de Deus não tem como comer um pão, tem que comer o pão. Amém? No reino de Deus, o conceito de comer pão no reino de Deus, que a Bíblia traz, que Jesus traz através dos seus ensinamentos, é bem interessante. E é tão importante comer esse pão, porque sem esse pão não tem como ir para o céu. Sem esse pão não tem como ter vida eterna. Sem esse pão não tem como ter vida espiritual. Veja o que Jesus diz em João, capítulo 6, verso 53. Eu gosto de pregar lendo Bíblia, irmãos, né? Porque na verdade a Bíblia é a pregação, né? A Bíblia é a pregação. Então, esse homem, nós vamos voltar nesse texto para nós lermos todo o contexto, porque um texto fora de contexto é um pretexto para a gente fazer uma heresia. Mas nós vamos ler o texto, o contexto, e vamos explicar direitinho para não ter pretexto, amém? Para pecar, né? João 6, verso 53. João 6, verso 53 a 58 nós leremos. No 3, Jesus, 1, 2, 3. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Irmãos, quando Jesus falou isso, o pessoal achou que ele era doido, varrido. Chegaram a perguntar, será que esse cara quer que a gente fatia ele e come a carne dele assim mesmo? Será que é isso que ele está falando? Não é? Porque se você olhar a literalidade, ele está falando de carne e sangue. Mas é disso que Jesus está falando? Não, não é? Ele está falando usando coisas naturais, coisas materiais, coisas deste nosso mundo, para explicar coisas espirituais, amém? Bênçãos espirituais. E quem é que explica o que é comer? O próprio Jesus, né?
porque não é eu que vou dar o entendimento, é a própria Bíblia vai dizer o que Jesus quis dizer. E o que a Bíblia diz então? Em João, capítulo 6 ainda, verso 35, Jesus vai explicar do que ele está falando. Será que Jesus está falando de comer desse pão aqui e desse cálice que está aqui, nesse texto? Não. Jesus não está falando da Santa Ceia também, tá bom? Nesse momento, Jesus não está falando que quem não come o pão e o cálice é que não vai para o céu. Em nenhum lugar está dito isso, né? Quem não tomar a Santa Ceia não entra no céu. Não tem. Nem dizendo assim, quem não batizar não entra no céu. Não tem. Amém? Ou seja, então Jesus está dizendo outra coisa. Que coisa é essa? É essa aqui, ó. Leia comigo, no 3. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E fala comigo. Quem em mim nunca terá sede. Então, como é que eu como o pão e como é que eu bebo o sangue de Jesus? Crendo na obra redentora que ele realizou na cruz do Calvário através do seu corpo e do seu sangue. O verso 40, também do capítulo 6, Jesus vai clarear ainda mais essa compreensão, amém? Então vamos lá no 40, leia comigo. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Não foi o que Jesus disse? Quem crê em mim, né? Ele terá vida em mim, e eu ressuscitarei no último dia. Então, mais uma vez, Jesus está dizendo que comer pão, no ponto de vista neotestamentário, no reino dos céus, é crer em Jesus de todo coração e crer conforme a palavra de Deus. Amém? Não é só crer que Jesus existe, não é só crer que ele morreu, não é só crer que ele ressuscitou, não é só crer que um dia ele vai voltar. É também crer nos ensinamentos de como eu devo viver. Amém? É crer em tudo que ele disse e que a palavra de Deus diz a respeito desse Jesus. Amém? Esse Jesus tem sido pregado aqui dia após dia, né? E no mundo tem sido pregado também, seja nas redes sociais, seja no YouTube, né? Seja na TV aberta, na TV a cabo, não é? Na internet, nos blogs, jornais evangélicos, revistas evangélicas, não é? Pelos rádios tem alcançado os mais escondidos cantos da terra. O evangelho tem chegado. Até nos países fechados ao evangelho, eles fecham um negócio, atravessa os dedos deles assim, mas o evangelho chega. Estava uma vez eu e Ezequiel numa reunião de obreiros, lá na ADET, numa das reuniões da Convenção de Pastores de Brasília, e aí um missionário explicou como os coreanos do Sul aprenderam uma maneira de evangelizar os coreanos do Norte, sem poder entrar na Coreia. Eles pegaram o evangelho de Marcos, imprimem ele num balão de gazélio, sabe esses balões bonitinhos que as crianças têm aqui, em forma de balão, de coração, de bichinho? Eles fazem ele em forma do evangelho de Marcos, que é o menor evangelho, né? Eles exprimem ele bem pequenininho, em letras pequenininhas, enchem ele de gazélio, e quando o vento está soprando na direção da Coreia do Norte, eles soltam milhares de balões. E aí, esse balão ele vai por um tema, depois ele vai descendo, né? E aí o evangelho está chegando, guardas estão se convertendo, né? Então não tem como segurar esse evangelho, porque ele é do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é fato que, diante desse evangelho, as pessoas podem ter as diversas reações, as diversas respostas diante desse evangelho. Nesse texto que nós lemos, de Lucas capítulo 14, nós vamos ver que algumas pessoas, ao receber o evangelho, dão algumas alternativas, ou algumas respostas alternativas em relação a como deveriam agir. Veja o que está, de novo, em Lucas, no capítulo 14, verso 16. Então, alguém ouvindo Jesus falar, volta o verso 15, é o contexto. Então, alguém vendo Jesus falar, alguém, um desconhecido,
estava na mesa. A Bíblia não cita o nome do autor dessa frase, mas ele fala isso, né? Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Aí Jesus falou assim, eu não vou perder essa. Eu não vou perder essa chance. Oportunidade. Que bom que esse rapaz abriu a boca para fazer essa frase, porque agora eu vou trazer um ensino maravilhoso para a minha igreja, não é? Então Jesus aproveita a fala desse rapaz e começa a contar uma historinha. Veja o verso 16. Porém ele, Jesus, lhe disse, um certo servo, olha lá, um certo homem fez uma grande ceia. Tem tudo a ver com a ceia, não é? Tem tudo a ver com Jesus. Fez uma grande ceia e convidou a muitos. Fala, grande ceia e convidou a muitos. Amém? E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. O que nós temos aqui de explicação, né? A ceia fala justamente da obra redentora de Jesus, que já está consumada. Agora Deus está convidando Israel e os gentios para se aproximar dessa mesa. E os convidados que receberam o convite a vir a essa ceia, e todos, a uma, começaram a excusar-se. Ou seja, a não querer receber o convite pelas mais diversas motivações. E disse-lhe o primeiro, comprei um campo, fala, comprei um campo, e importa ir vê-lo. Põe na Nova Versão Internacional para facilitar uma leitura mais fluida, né? Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe, mas eu não vou querer ir nessa ceia. Eu tenho coisa melhor para fazer. Eu tenho coisa mais importante a fazer do que ir na sua ceia, tá, ó rei? Tá? É isso que ele disse para o rei, não foi? Mesmo que você peça desculpa, tem desculpa que não cola, não é verdade? Não é? Não tem desculpa que não cola. E essas aqui nós vamos ver que nenhuma delas colam. O próximo. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpa. Ó rei, os meus boizinhos são muito mais importantes que o senhor, tá? O senhor dá licença? Ah, tem coisa melhor para fazer? Desculpa, sinto muito, foi mal, mas não posso ir não. E o último disse, acabo de me casar, por isso eu não posso ir. Pode passar. Volta. Gente, olhando a história e olhando o banquete de forma literal, um rei te convida para um banquete. E você dá a desculpa de que você comprou uma terra e que você precisa ver. Alguém compra a terra sem ver antes? Esse cara já viu essa terra, né? Ou ele é burro. Quem é que compra uma terra sem ver? Ele já viu a terra. Ele já sabe como é que é a terra. Mas ele precisava de alguma desculpa qualquer. Foi a primeira que veio à cabeça. E ele nem se deu conta de quão furada era a desculpa. Quem quer comprar terra vê antes. Não, comprei, agora vou ver se presta. É doido. Esse cara era doido. Doido porque recusou o convite do rei. Doido porque deu uma desculpa totalmente esfarrapada. O segundo, ô rei, eu comprei uma junta de boi e agora preciso experimentar. Irmão, quem é o doido que compra? Quantos bois? Volta lá. Comprei junta de boi, 5 juntas de boi. 5 juntas era comprar 5 Hilux naquela época, entendeu, irmão? 5 tratores naquela época.
5 equipamentos agrícolas daquela época. Quem é o doido que compra 5 tratores, 5 caminhonetes, sem ir lá olhar antes, sem fazer um test drive, sem saber se presta? É doido esse camarada, não é? E ele fala para o rei: ó rei, beleza, eu moro debaixo do teu reino, né? Eu estou aqui no teu território, né? Eu sei que a terra é sua, tudo é teu, mas sinto muito, eu comprei boi, ó, o senhor cuida da festa aí e eu estou fora. E o último é o mais doido. Por que o último é o mais doido? Irmãs, quem é que gosta de festa? As irmãs, só para as irmãs. Irmã, quem gosta de ir numa festa deslumbrante, assim? Para você usar aquele vestido que estava no armário, ou que você acabou de comprar, ou então até para ter uma razão para comprar um novo. As irmãs gostam ou não gostam de festa? Pô, esse cara não é doido? Você acha que a mulher dele vai perdoar ele? Por ela teve a chance de ir numa festa real, no Palácio Real. E esse cara resolveu não ir? A desculpa só porque é recém-casado? Cara, é aí que é a hora de ir para a festa, não é? Ele não tinha desculpa para não ir. Até porque, segundo o costume daquela época, quando o camarada casava, ele não podia ir para a guerra por 6 meses ou mais. Ele não podia fazer um monte de coisa. Porque ele deveria aproveitar esse momento. Irmão, e quem está de lua de mel tem espaço para uma festinha. Vocês concordam que todas as desculpas foram esfarrapadas? Pois é. Por ser uma desculpa tão esfarrapada, ela gera no coração de Deus isso aqui, irmãos, ó. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa, fala comigo, irou-se. Irmãos, eu não sei qual é a razão porque alguns têm deixado o rei Deus e Jesus, o seu filho, e a igreja, sua noiva, em segundo plano. Eu não sei qual é a razão ou a motivação, mas eu quero dizer que se naquele grande dia, no dia do juízo, nós depararmos diante de Deus, eu tenho certeza que você não estará diante de um Deus sorridente. Não quem desprezou ele, não quem desprezou seu filho que morreu por você, e não quem desprezou a sua igreja, a noiva do seu filho. Irou-se drasticamente. Mateus, capítulo 22, verso 6, vai mostrar que tem alguns que dão uma desculpa esfarrapada. Mas tem outros que, inclusive, ficam tão irritados com o evangelho de Jesus, que não só não dão desculpa, mas agridem os mensageiros do evangelho. Vocês conhecem gente assim? Tem. E olha, Jesus não deixa. O bom do Novo Testamento é que as parábolas, elas são contadas pelos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e você lendo como eles falaram, um complementa o que o outro falou. Então Lucas esqueceu de apontar esse caso, mas Mateus vai nessa mesma parábola dizer que Jesus menciona uns que, além de não darem desculpa, agridem os mensageiros do evangelho. E aí, irmãos, vai ser muito triste no dia que esse agressor chegar diante do trono de Deus. Oxalá que Deus ainda dê chance e misericórdia para ele ser salvo, né? Porque Deus salva Paulo, né, matador de crente, ele salva. Mas Paulo se dobrou, né, aos aguilhões de Deus, mas tem gente que não se dobra. E naquele dia vai ser muito esquisito, quando esse camarada, essa pessoa que rejeita Jesus, mas não só rejeita, agride Jesus, agride a igreja, agride o crente. Ainda bem que não tem gente assim aqui, né? Glória a Deus. Nós já aceitamos essa mensagem, amém? Mas veja a reação de Deus. Em Mateus 22, o verso 7, olha o que vai acontecer. O rei ficou e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles.
Quando é que isso vai acontecer? No juízo, né? Deus tem reservado um juízo para todos aqueles que o desprezaram, desprezaram o seu filho, desprezaram a sua igreja, ou que a atacaram, a atingiram, a perseguiram. E Lucas capítulo, o verso 8, vamos ver o 8. Então disse aos seus servos: o banquete do casamento está pronto, mas os convidados não eram dignos. Lucas, voltando a Lucas, no capítulo 14, verso 24, nós vamos ver também essa mesma ira manifesta em desprezo e condenação na vida daqueles que trataram o evangelho dessa forma. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Deus falou assim: olha, se você deu desculpas, se você, por mais que você ache que ela faça sentido, se você atacou, desprezou, perseguiu o evangelho de Jesus, Deus não permitirá, caso essa pessoa não se arrependa, que jamais ela entre nos céus. Jamais. Pastor, beleza. Essa turma que rejeita o evangelho, então está perdido? Não, irmãos. Nosso Deus, ele é soberano. E quando ele monta o banquete, ele tem gente para ir para o banquete. Ele tem sempre aqueles que ele vai salvar. Ele tem sempre aqueles que vão ouvir a sua voz, que vão alcançar, né, o entendimento da obra do seu filho e que abraçarão essa fé. E é isso que Jesus vai expressar. E aí Jesus vai falar de mim e de você agora. Em Lucas 14, verso 21, volte um pouquinho. Olha o que Deus manda dizer ao servo. Né, o que o Senhor diz ao servo. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: fala comigo, vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. 22. E disse o servo, disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Pode passar. Então, o Senhor disse ao seu servo, agora de novo: vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Ele chamou pessoas prósperas, ricas, bem-sucedidas, né, cheias de si, e elas geralmente fazem o que com Jesus? Desprezam, rejeitam e zombam. Aí Jesus, vocês não querem não? Vocês não são dignos, mas tem um povo que é digno. Existe um povo necessitado, existe um povo carente. Existe um povo que se sente frágil. Existe um povo que precisa e que quer. E quando o servo vai, ao invés de receber uma desculpa, essas pessoas simplesmente aceitam o convite. Esse ensinamento, ela mostra que o céu será simplesmente para aqueles que acreditaram no convite, acreditaram que existe realmente esse banquete que é Jesus Cristo e aceitaram. Irmãos, ir para o inferno é mais fácil ainda, é só não fazer nada, né? Mas ir para o céu é aceitar o convite. Pastor, mas como é que essa pessoa pobre, maltrapilha, fedida, mal cheirosa, desajeitada, aleijada, vai entrar na festa? Será que ele vai entrar lá fedido, desajeitado? Não, querido. O rei providenciou tudo: barba, cabelo, bigode, banho, roupa, calçado. O rei vai prover tudo. O que você precisa fazer? Aceitar o convite. Queridos, eu já falei para vocês que eu nasci num lar evangélico, né? Fui criado num lar evangélico e
Me afastei do evangelho aos 14 anos e voltei aos 23 anos. E nesses 9, 10 anos no mundo, eu fiz umas coisas muito vergonhosas. E eu era tão viciado em certas coisas, que quando eu olho para mim hoje, eu sei que não foi eu que me libertei. Não foi minha vontade. Eu sei que foi esse empurrãozinho de Deus. Eu estava lá, lançado no pecado. E Deus quase que me forçou de volta. Né? E é assim que Ele faz, a sua graça, a sua misericórdia nos alcança. Mas se você não endurecer o coração, e graças a Deus porque vocês não endureceram o coração, e hoje você sabe que por causa de Jesus Cristo, você pode receber tudo o que precisa para entrar no céu. Pastor, o que o rei vai me dar? Ele primeiro vai me dar a dignidade de poder entrar na festa. Como? Porque eu aceitei, ele fala isso que eu queria, então agora você é digno. Ele vai simplesmente colocar o meu nome na lista de convidados. Mas não só isso, Ele vai me dar a purificação que eu preciso através do sangue de Jesus. Ele vai me dar o revestimento que eu preciso através da presença do Espírito Santo em minha vida. Ele vai me dar o conhecimento e a sabedoria que eu preciso para lidar com essa nova vida de convidado do Rei. Tudo o que você precisa já veio no pacote da salvação. É o kit completo. Aquele kit spa, né? Tipo assim, você só precisa pegar o convite, chega lá, tem tudo. Né? Então, é o kit completo da salvação que já está disponível para mim, já está disponível para você. Mateus 22, do 9 a 10, também ele vai mostrar, porque as duas parábolas têm que ser lidas juntas. 22, 9 e 10. Olha só. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E vai. E então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderem encontrar. Fala comigo. Gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Tem gente boa aqui? E gente má? Tem uma gente boa, eu sei que eu sou desse grupo aqui do gente mal. Mas quando Jesus te salva, irmãos, Ele te muda. Ele te regenera, Ele te renova, Ele te restaura, né? E quando a gente entra no banquete, a gente é tudo igual. Não interessa se você era um religioso que achava que era bonzinho, se você era um leviano, né? Alguém degenerado que achava que era mal. Mas quando nós todos chegamos diante do pé da cruz, nós todos somos igualados. Temos igual oportunidade de receber o nome no livro da vida, igual oportunidade de ser perdoado, igual oportunidade de ser justificado, igual oportunidade de ser redimido, igual oportunidade de ser renovado, regenerado, restaurado, liberto. Tudo está disponível para todos nós. Independente se você antes de conhecer Jesus era dos ruins ou dos bons. Trabalhei muitos anos, quase 4 anos em um centro de recuperação de drogados. E ali eu vi o que Deus é capaz de fazer. Você vê Deus transformar assassino de aluguel em ganhador de alma. É um negócio muito estranho. Você vê Deus transformar um homossexual, um transexual, já tinha seio, era uma mulher. E Deus transformar em um pai de família. Esse é o poder do Evangelho. Traficantes que ofereciam a perdição virarem pregadores do Evangelho oferecendo salvação. Isso é poderoso. Efésios capítulo 2 mostra esse cerne dessa parábola. Efésios 2, verso 8 a 10, é um coro nessa igreja, né? A gente ama, por quê? Porque é o cerne do que está aqui diante de nós. Leia comigo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então o rei vai permitir que todo mundo entre de graça, para quando chegar lá dentro, não, eu estou aqui porque eu sou amigo do rei. Não, vocês nenhum são amigo do rei. Agora o rei é amigo de vocês dois igualmente, porque o rei convidou os dois. E pode ler o próximo verso, porque não dá para ler sem esse, né, pastor Eni? O contexto, né? Vai lá comigo.
Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ele vem pela graça, nos alcança e a sua graça nos transforma e muda a nossa obra, muda o nosso resultado. Mas é a graça que nos muda. Não fazemos a obra para ser salvo, mas nós fazemos uma grande obra porque somos salvos. Por gratidão, por louvor e por adoração ao Senhor. Esse modelo de salvação, onde Deus oferece de graça a salvação ao perdido, é o que o apóstolo Paulo continua expressando em Efésios 2, 11 a 18. Efésios 2, 11 diz assim: olha como vai descrever o estado daqueles homens antes do convite para a festa e o estado daqueles homens depois que receberam e puderam entrar na festa. Leia comigo, irmão amado, no 3. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, não por mãos humanas, no corpo por mãos humanas. Naquela época, vai lá, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Isso era eu. Não sei se é você, mas esse era eu. Igual aquele nuvalado nas esquinas, né? Aquele lá, defeituoso, cheio de vício, cheio de pecado, cheio de mentira, cheio de engano, cheio de imoralidade. Estava lá. Amém, queridos? Mas esse era meu retrato antes. Mas olha o que aconteceu, vamos lá? Mas agora, em Cristo Jesus. Não, você tem que falar isso de boca cheia. Fala assim, mas agora, em Cristo Jesus. Eu vou falar de novo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, fala, mediante o sangue de Cristo. O bilhete para o convite do banquete, o bilhete para entrar no banquete é o quê? O corpo e o sangue de Jesus Cristo. Amém? Prosseguindo. Porque é maravilhoso o que ele fez. Por ele, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança, o objetivo dele era criar em si mesmo de dois um novo homem, fazendo a paz, reconciliando o homem com Deus e trazendo paz, gozo, alegria, renovo, restauração para a vida do perdido. E o que mais? E reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. E mais avançando, e ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Os judeus não quiseram, mas eu quero. Você quer? Eu quero essa paz, amém? E por meio dele, tanto nós como vocês temos agora o quê? Acesso ao Rei, acesso ao Pai, por um só, o Espírito Santo. Amém, queridos? Olha o que Deus fez. Eu e você éramos assim, totalmente falhos, pecadores, necessitados. Mas fomos alcançados por esse convite celestial. E eu e você fizemos muito bem em aceitar. É difícil entender, irmãos, muitas vezes, esse amor de Deus. Ele é muito além, né, da nossa capacidade de compreender. Quando nós olhamos a realidade, por exemplo, né, da vida de homens, como eu pego 3 exemplos aqui para vocês, como Manassés. Não dá para entender muito bem a história daquele homem, né? É um homem totalmente degenerado. Mas no momento em que ele se arrepende, Deus restitui aquele homem. Não dá para entender, irmãos, aquele homem na cruz do Calvário ali, o pecador, o ladrão, que até 3 horas antes estava zombando da cara de Jesus. Mas nas últimas 3 horas, ele enxergou o convite. Nas últimas 3 horas, ele viu a dignidade do Filho de Deus na cruz, oferecendo o seu corpo e o seu sangue por ele. E nas últimas 3 horas, nos últimos minutos finais,
Ele olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim. Porque ele falou: olha, cara, para de falar mal dele aí, porque eu e você merecemos essa morte, mas ele nada fez. E ele reconheceu a obra de Jesus ali naquele momento, a obra redentora. E olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim. Irmãos, e Jesus disse para aquele camarada, que agora não é camarada, para aquele nosso irmão em Cristo Jesus, né? Depois eu vou querer saber quem é ele lá. Quem foi o primeiro a ser salvo aí? Eu quero saber. Amém? Irmãos, eu fico imaginando, e eu fui batizado no Espírito Santo no dia que o pastor pregou essa mensagem. E ele pregou assim: abram, ó, portais eternos, porque vai entrando. Quem já leu esse salmo? E eu fui batizado com o Espírito Santo no dia que o pastor Gessé, lá no Rio de Janeiro, pregava isso. E ele começou a pregar, e ele começou a falar sobre Jesus entrando nos céus, né? Entrando de volta, depois da sua morte redentora, e ele levando ao seu lado o primeiro salvo, né? Ali é uma imaginação dele. Mas aquilo tocou o meu coração, irmãos, e o Espírito Santo me encheu naquela noite, e eu fui batizado com o Espírito Santo, contemplando, irmãos, essa grandeza desse amor inexplicável que Deus tem por nós. É difícil. E como entender Deus indo ao encontro do carrasco, do chefe do Estado Islâmico israelense, sei lá quem podia dizer naquela época, né? Do Estado israelense judaico-farisaico lá, o Saulo, que matava crente, torturava mulheres, fazia elas blasfemar contra Cristo. E Jesus um dia fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Jesus salva aquele homem e torna ele o maior perseguido e um grande pregador da palavra. Não dá para entender. E fica no meu coração, irmãos, esse hino. Enquanto eu preparava essa mensagem, esse hino não saiu do meu coração. E que reflete essa realidade. Nós cantamos aqui, que ele diz assim, ó: longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Esse hino reflete essa parábola. No juízo eu não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Aquele homem disse assim: olha, feliz é aquele que come pão no reino de Deus. E eu tenho que concordar com ele. Jesus não disse se ele está certo ou errado, né? Jesus contou uma parábola. Mas eu preciso concordar que realmente eu me tornei muito mais feliz quando eu aprendi a receber, crer e confiar na obra de Jesus. Esse hino termina dizendo assim: como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Fiquemos de pé, queridos.
Mateus 22, o verso 11, e eu não posso terminar a mensagem sem também falar desse alerta. O verso 11 diz assim, Mateus 22, verso 11, para você participar da Santa Ceia com a compreensão completa. Fala comigo, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Querido, é muito fácil virar um crente religioso e começar a achar que as nossas boas obras, nossos dízimos, nossas ofertas, nossas atividades no reino de Deus nos salvam. E se nós assim acreditarmos, nós estaremos colocando de lado a roupa que é a pura confiança na obra redentora de Jesus e querendo confiar na nossa própria justiça. E Deus não aceita isso. Os judeus foram rejeitados porque preferiram a justiça que vem da lei, ao invés da fé em Jesus Cristo. Esse alerta Jesus deixa para a sua igreja. Veja o que acontece com esse homem. E por que isso é tão sério? Verso 12. E perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Por quê? Porque diante da lei de Deus, todos nós ficamos calados, todos somos pecadores. Não existe justificativa que te leva para o céu. Apenas crer em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E esse homem vai sofrer uma triste condenação. Vejam. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Próximo verso. Fala comigo. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu preciso responder este amor, mas nunca perder a clareza das bases da salvação, que é inteiramente por causa do corpo e do sangue de Jesus. Paulo nos aconselha que não devemos comer do corpo e do sangue de Jesus sem discernir o que é isso. Porque quem come e bebe sem discernir, sem entender, come e bebe para a sua própria condenação. Então, sempre, ao participar da ceia, saiba que você vai entrar no céu unicamente porque Jesus morreu por você. E que você precisa, sim, para entrar no céu, ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, que é um bem garantido a todo que recebe Jesus. E você precisa entender que este Espírito Santo vai lavar e regenerar a sua vida e te preparar como noiva do Cordeiro, para que você possa entrar no céu sem mancha, sem mácula, sem dano, sem nada que venha contrário à palavra de Deus. Por isso, receba o Evangelho completo. Quando a Páscoa foi celebrada, o judeu tinha que comer a carne, a cabeça e as tripas do Cordeiro. Ele não podia jogar nada fora. Ele tinha que comer o que gosta e o que não gosta. E no Evangelho, você precisa da parte boa, mas também você precisa da parte que você não gosta. Assuma tudo aquilo que Jesus chamou você, tanto a parte da cruz quanto a parte da coroa. Não dá para andar no Evangelho sem as duas. Amém? Quero que você coloque a mão no seu coração. Você vai preparar para receber a ceia do Senhor. Convida a pastora Ani para vir para cá. Já? E aí eu quero que você fala com Deus. Você sabe a sua realidade. E se você quer fazer uma aliança com Deus, essa é a hora. Amém? Se você não recebeu Jesus, quer levantar a mão e falar, eu quero entrar, eu quero esse convite, esse é o momento. Se tem alguém em nosso meio que quer o convite para as bodas do Cordeiro, essa noite ele está sendo oferecido gratuitamente. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Esta parábola nos revela, Senhor, como somos felizes por receber o convite para entrar no reino do céu. O convite para receber completamente a obra redentora do seu Filho. E essa obra redentora é poderosa para nos lavar e nos purificar de todo o pecado.
E quando, Senhor, nós chegamos diante de Ti, aceitando o convite e reconhecendo o nosso estado de sujeira, de decadência e de necessidade, a Tua palavra que nos diz que se nós confessarmos a Ti os nossos pecados, o Senhor é poderoso para nos perdoar, mas também purificar-nos de todo o pecado. Por isso, nesta noite, prepara cada um de nós, Senhor, para participar da ceia, tornando-nos dignos por meio do perdão, por meio do lavar regenerador do Teu Espírito Santo e purificador do sangue de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, Pai, é o que nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.